estamos no ar com mais um programa Visão da Vida, cheios de expectativas diante de tudo que nós vamos conversar aqui hoje. Temos convidados super especiais, temos uma pauta super interessante para tratarmos aqui, muito séria e que lamentavelmente passa desapercebido por muitas pessoas, porque normalmente a gente só costuma se preocupar com aquilo que aperta o nosso calo. Daqui a pouco você vai entender melhor por que estou dizendo isso. Mas antes de te apresentar os meus convidados, quero te desejar um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, que seu dia seja maravilhoso. Obrigada pelo privilégio de poder entrar na sua casa com mais uma edição do programa Visão da Vida. E agora a gente vai para a nossa reflexão do dia. Tem um versículo muito famoso na Bíblia e muito usado várias vezes por dia, em várias situações diferentes, por pessoas diferentes, por credos diferentes, por religiões, denominações diferentes. Todo mundo faz muito bom uso de boca cheia desse versículo. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Uma linda passagem bíblica lá do Salmo 23. Mas quando a gente pronuncia esse versículo, muitas vezes a gente fica tão focado no nada me faltará, ele é o meu pastor, e a gente esquece da primeira condição. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Logo, não faltará àqueles que são servos, porque quando o salmista diz o Senhor, ele está se colocando na posição de servo. Então é verdade, sim, que nada faltará àqueles dos quais o bom pastor é Senhor. Por isso diz: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Quero pensar com vocês que ser servo é obedecer, e obedecer muitas vezes é contrariar o desejo do nosso coração. Obedecer geralmente implica em situações complicadas, em situações complexas, em situações que você precisa se manter firme, quando na verdade você queria se envergar por uma opinião diferente. Permanecer servo do Senhor, em alguns momentos, coloca a gente em saia justa, e eu quero pensar nisso pensando na história de Samuel. Vamos pensar aqui comigo algumas coisas sobre Samuel. Samuel era fruto de uma promessa de Deus que tinha sido feita à sua mãe, Ana, e por isso, quando Samuel nasceu, desde pequenininho, ele servia no templo. Ele passou a sua infância lá servindo no templo porque sua mãe, Ana, o consagrou ao Senhor. Você pode ler essa história aí na sua Bíblia a partir do primeiro capítulo de 1 Samuel. Quando Samuel se tornou jovem, e eu quero lembrar que nessa fase da juventude de Samuel, Deus falava de forma raríssima. Raríssimas vezes Deus vinha e se apresentava falando a alguém. E quando Samuel era jovem, Deus falou com ele. No primeiro momento, Samuel sentiu medo, não reconheceu que era a voz do Senhor falando com ele, achou que era Eli, o seu senhor, a quem ele devia obrigações e deveres, era o seu tutor, e ele achou que fosse Eli num primeiro momento. Quando Samuel percebeu que se tratava de Deus falando com ele, o que foi que ele disse? Fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Foi assim que Samuel respondeu. E aí, lá em 1 Samuel, no capítulo 3, versículos 11 a 14, Deus dá uma duríssima tarefa a Samuel. Deus diz a Samuel que deu um recado a Eli, o seu tutor, o seguinte recado: 1 Samuel, capítulo 3, versículos 11 a 14, quando Deus dá uma duríssima palavra a Samuel para entregar a Eli. Disse o Senhor a Samuel: eis que vou fazer uma coisa em Israel, a qual todo o que ouvir lhe tinirão ambos os ouvidos. Naquele dia, suscitarei contra Eli tudo quanto tenho falado com respeito à sua casa. Começarei e o cumprirei, porque já lhe disse que julgarei a sua casa para sempre, pela iniquidade que ele bem conhecia, porque seus filhos se fizeram execráveis e ele não os repreendeu. Portanto, jurei à casa de Eli que nunca lhe será expiada a iniquidade, nem com sacrifício, nem com oferta de manjares. Imagina bem, Eli era o tutor, o líder de Samuel, e Deus aparece a Samuel e dá essa palavra a ele: olha, diga a Eli que por causa de
toda a desobediência dos filhos dele, porque ele não fez nada contra isso, não tem perdão para a casa dele. O que Samuel sentiu? O que você sentiria no lugar de Samuel? O que eu sentiria no lugar de Samuel? Pavor? Medo? Como dar uma notícia dessa? E quando Eli pergunta a Samuel o que ele temia, a Bíblia deixa bem claro no versículo 19 que Samuel passou a noite em claro, a noite acordado, atormentado, sem saber o que fazer. Mas aí lá no versículo 19, olha o que a Bíblia diz. No versículo 15 diz que Samuel ficou deitado até pela manhã, então abriu as portas da casa do Senhor, porém temia relatar a visão a Eli. Chamou Eli a Samuel e disse: Samuel, meu filho, e ele respondeu: eis-me aqui. Então disse: o que o Senhor te falou? E Samuel disse a ele tudo que Deus havia falado para ele. E lá no versículo 19, já terminando o capítulo, a Bíblia diz assim: crescia Samuel e o Senhor era com ele, e nenhuma de todas as suas palavras Deus deixou cair por terra. Obedeça, custe o que custar, porque se o bom pastor for o seu Senhor, nada te faltará. Não te faltará verdade, não te faltará credibilidade, não te faltará sustento físico, não te faltará sustento material, mas lembre-se, essa promessa é para todos aqueles que se portam diante dele como servos obedientes. Deus te abençoe, que a gente consiga ser como Samuel. Estamos de volta com a nossa edição do dia do programa Visão da Vida e hoje para falar, como eu disse na abertura, de um tema que precisa ser mais olhado por nós, cidadãos brasileiros, com mais atenção, com mais carinho, porque de fato essas pautas precisam ser discutidas e precisam de melhorias no nosso país. Nós vamos falar sobre as dificuldades enfrentadas pelas pessoas com deficiência física. Nós temos um timaço para falar sobre o assunto hoje e eu estou muito feliz. Quero começar apresentando ele, que é meu amigo pessoal, meu amigo particular, é capixaba, é lá do Espírito Santo, mora no meu estado, em cidades vizinhas, porque nós temos lá a região da Grande Vitória, é um grande parceiro de bandeiras e de defesa de causas, é um super competente advogado criminalista, Dr. Davi Metzger. Satisfeita de te encontrar em São Paulo e aqui no Visão da Vida. Tudo bem, muito obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui e realmente, né, estava de passagem aqui em São Paulo e aproveitamos para poder realizar esse programa. Fisgamos Dr. Davi Metzger para estar com a gente aqui, porque tem tudo a ver, afinal de contas, hoje ele vai poder dizer para a gente, a nível de legislação, o que o nosso país tem e o que poderia ter nessas causas que nós vamos conversar sobre. Também aqui no nosso sofá hoje eu tenho o Silvio Mãozinha, ele é cantor, vai cantar pra gente hoje, inclusive. Silvio, um prazer conhecê-lo e recebê-lo aqui. Eu que agradeço o convite, né? Inclusive por intermédio da Terezinha Neves. Maravilhosa, esteve com a gente aqui no programa passado. É benção. É benção. Terezinha maravilhosa. E completando nosso time aqui do nosso sofá hoje, se por um lado, semana passada só tínhamos mulheres, hoje só temos homens no nosso sofá, com exceção da minha duplinha, que eu vou cumprimentar daqui a pouco, minha duplinha inseparável aqui, minha carne e unha, alma gêmea. Nós temos aqui, então, o Harley Arruda. Seja bem-vindo, grande atleta judoca. Sim, eu agradeço, né, a oportunidade aí. Estava falando um pouquinho, né, da minha vida, né, e falando aí. Estamos aí para somar. É isso aí, completando o nosso timaço, então, minha duplinha Carlinha! Estou aqui, Carlinha. Oba! Gente, tão bom quando ela vem, né? A Esté já fica lá assim, mãe, olha, tia Damares. Mãe, olha, eu não sou ninguém, tá? Quando a gente tá em casa assistindo Visão da Vida, eu não sou ninguém, só acompanha essa hora que você aparece. Deixa eu aproveitar. Esté, beijo da tia Damares, Esté, eu te amo. Ah, já posso imaginar a cara que ela já não faz lá. Falou meu nome, mãe. É desse modelito. Bom, nós vamos falar hoje, então, sobre as dificuldades enfrentadas pelas pessoas com deficiência física. Tá aqui o Harley Arruda, que é judoca, é deficiente visual e eu quero saber um pouco, quero que você me conte um pouco da sua história. Você já nasceu com a deficiência visual ou isso veio depois? Não, eu sofri um acidente com 19 anos. Aconteceu uma fatalidade, o qual
um rapazinho, né, de 14 anos na época, ele estava com uma espingarda calibre 28. Conforme ele apontou para mim, a espingarda disparou. Aí hoje, né, eu tenho 26 chumbos no rosto. Assim, né, dá para ver alguns sinais de chumbos, assim, quando eu preciso tirar algum raio-x do rosto, eles não conseguem ver as veias do nariz, né? Mas dar glória a Deus, estar vivo pela oportunidade que Deus deu, né, meu? E o Senhor me apresentou, né? Me apresentou o judô. Através de judô, eu já conheci alguns países lá fora, já viajei aí mais de 20 vezes para fora, representando o nosso Brasil, né, através do judô. Então é isso aí, sou muito grato a Deus que Ele não permitiu que Satanás levasse a minha vida. Aconteceu de tirar a minha visão, mas estamos aí, né? Também faço parte do grupo Firmados em Cristo aqui, o qual o Mãozinha é o vocalista do grupo. Toco percussão no grupo, né? É isso aí. Agora, o esporte, então, pelo que eu entendi, não era parte da sua vida até o acidente? Não, até o acidente não. Eu conheci o judô com 22 anos através do Tenório, Antônio Tenório, né? Uhum. Ele me apresentou o judô, é meu padrinho de casamento. Eu comecei a treinar o judô com o pessoal que enxerga normal, assim, como você, né? Carla, né? Sim. Então, Carla, aí eu fiquei mais ou menos 6 meses no judô, porque eu estava treinando com o pessoal que enxergava na época. Certo. E de tanto eu apanhar do pessoal, eu tô um pouquinho tenso, tá? Eu vou me soltando. Tá bom, fica bom. Aí de tanto eu apanhar do pessoal, aí eu resolvi parar de treinar o judô. Resolvi parar. Eu fui ver o Tenório sendo campeão pela 4ª vez, medalhista paralímpica. Eu fui decidir voltar em 2004, finalzinho de 2004. Treinei mais ou menos 2 meses, fui campeão. Fui campeão no iniciante. O mês seguinte fui terceiro. E fui segundo, conseguindo uma vaga para o Parapan, no Rio de Janeiro, 2007. Depois eu não consegui entrar na seleção, que não é muito fácil, tem que treinar muito, né? Uhum. Eu consegui entrar na seleção em 2010. 2010, assim, foi um fato assim, que foi só Deus mesmo, né? Eu estava treinando para participar de uma seletiva e eu não era da seleção ainda. E aconteceu um acidente na favela no qual eu morava, na Penha, Ticoatira, pegou fogo. Eu fui e fiquei sem treinar, porque a gente acabou perdendo tudo ali na favela. E as pessoas estavam mudando daquela favela. Porque alguns ganharam bolsa aluguel, outros ganharam apartamento. Só que eu ainda não tinha ganhado nada. E eu estava ficando lá porque eu estava procurando um lugar para me alugar. E eu não podia deixar a mulher em casa sozinho com os 3 filhos, não, com os 4 filhos, né? Que hoje o meu filho está morando com a minha mãe. Com os 4 filhos na época, era tudo novinho, com medo de pegar fogo de novo. Sim. E não podia treinar. E estava faltando mais ou menos 1 mês para a competição. Aí, em uma semana, eu voltei a treinar, chegou lá, na intenção de ficar entre os 3 primeiros. Deus me deu a vitória. Fui lá, joguei todo mundo de pão, consegui a vitória. Fiquei com um pé dentro da seleção. Aí, no final do ano, teve uma competição no Rio de Janeiro. Aí eu já me preparei, né, melhor, treinando e tudo. Chegou lá também, para a glória de Deus, fui campeão novamente. E o Senhor permitiu que eu entrasse ali na seleção 2010. Aí participei do Parapan 2011, fiquei em terceiro no México. Participei da Copa, né, do Mundial. Tinha 16 anos que a categoria não participava de uma Paralimpíada. Eu precisava ficar em 6º, em 7º lugar para conseguir a vaga. E ali, para a glória de Deus, eu fiquei em 7º lugar no Mundial. Quantos atletas competindo? Tinha 36 atletas. E o primeiro Mundial que eu fui, eu consegui ficar ali entre os 7 primeiros.
Uau. Aí no final, em novembro mais ou menos, teve o México, né? No México, o Parapan. Aí pela pontuação eu necessitava subir no pódio. Precisava subir no pódio, ficar entre os 3 primeiros para garantir a vaga para o Brasil. Sim. Aí, para a glória de Deus, Deus permitiu ali, eu fiquei em 3º lugar, conseguindo a vaga para o Brasil, que tinha mais de 20 anos que essa categoria não participava de uma Paralimpíada. E para a glória de Deus eu fui, 2012. Foi representando o Brasil? Representando o Brasil na Inglaterra. E ali eu fiquei em 9º lugar, para a glória de Deus. No Mundial? Não, no Mundial eu fiquei em 7º, né? No ranking mundial em 9º. E na Paralimpíada fiquei em 9º lugar, 2012. E de lá para cá, Deus só tem me dado vitória. Fomos campeão mundial por equipe, 3º por equipe campeão mundial. Depois fui campeão ano passado no Pan-Americano que teve aqui em São Paulo. E fiquei em 3º lugar mês passado no Canadá, no Pan-Americano, novamente, para a glória de Deus. Muito bom. É uma vida de vitórias. É uma Eu não consegui contar todas as vitórias dele. Que interessante. Isso foi só um pouquinho, né? Que teve bastante vitória no brasileiro aqui também, né? Isso aí sem patrocínio, tá, meu? Então, daqui a pouco eu quero graça saber de mais Deus. sobre a sua rotina como atleta, as dificuldades que você enfrenta para continuar competindo, porque como você já disse, sem patrocínio. Então, aí já está mais do que a metade de todo o desafio, né? Então, a gente vai falar sobre isso mais um pouquinho. Eu quero agora saber aqui do Silvio Mãozinha o porquê desse apelido. Sim, é bem visível, né? Me então, conta. é de nascença. De nascença. Né? Mas com 8 anos de idade eu já eu ganhei um violão e comecei a aprender, aí fui aprendendo. Depois dessa aprendizagem eu fui passando para as pessoas, criando discípulos, né? Graças a Deus, muitos aí que estão em sucesso aí, né? E há 22 anos atrás eu conheci Jesus Cristo, que foi a melhor coisa da minha vida, né? E eu toco cavaquinho, violão, brinco um pouquinho no teclado e o que tem de instrumento eu vou tentando aprender. Minha esposa até fala, poxa, mas para que tanto instrumento? Porque é o amor que a gente tem, né? Sim. Pelo instrumento. Pela e hoje música. é o que me conserva até hoje de pé, primeiramente Jesus Cristo na minha vida, né? Amém. E assim. Doutora Damares, eu sei que há muitas discussões em Brasília no que tange aos direitos das pessoas com deficiência física. Inclusive, nós temos militantes dessa causa lá em Brasília. Eu disse aqui na abertura do nosso programa que, infelizmente, esse assunto não tem a visibilidade que eu penso que deveria ter, porque enquanto não encosta na gente, enquanto não dói na gente, a gente não consegue, às vezes, abrir os olhos para enxergar e pensar na necessidade do outro. Logo depois que a Esther nasceu, eu me atentei para um problema grave na minha cidade, principalmente no meu bairro, doutor Davi. Um cadeirante não anda no meu bairro. Um cadeirante não se locomove no meu bairro e olha que é um bairro calçado, temos um projeto municipal lá da Calçada Cidadã, onde as calçadas deveriam ser, né, bonitinhas e permitir o acesso. Agora, você desce uma rampa da calçada para atravessar a rua, quando você chega do outro lado da rua é um degrau, não tem rampa, você não consegue subir. Então, assim, é por isso que eu digo que a gente só percebe quando dói da gente, porque eu realmente só consegui me atentar para essa situação quando comecei a passear de carrinho com a minha filha na rua e percebi que um cadeirante não se locomove no meu bairro. Carla, infelizmente, a pessoa com deficiência no Brasil, tanto a deficiência física como mental, ainda é negligenciada. Apesar dos movimentos que existem, as instituições que existem no Brasil, que eles estão aí lutando, há anos lutando, o que a gente vê, a falta de inclusão é uma realidade no Brasil.
Infelizmente, o que a gente vê ainda é preconceito, descaso, falta de inclusão com as pessoas com deficiência no Brasil. A exemplo de, olha a representatividade. Nós temos milhões de pessoas com deficiências no Brasil, milhões. E hoje nós só temos no Congresso Nacional 2 parlamentares que têm deficiência física. Apenas 2. Então, daí dá para a gente sentir que a representatividade deles é pequena. O Estatuto da Pessoa com Deficiência, Carla, que é uma lei nova no Brasil, que nós chamamos hoje de Lei Brasileira de Inclusão, LBI, este é o verdadeiro nome da lei. Esse projeto de lei tramitou por 13 anos na Câmara dos Deputados. Consegue entender? Uma lei que vinha para trazer benefícios, uma lei que vinha para impor justiça, uma lei que vinha para trazer e motivar a inclusão no Brasil, tramitou por 13 anos. Aí você pergunta, mas por que havia oposição? Muita oposição a uma lei que garantisse direitos das pessoas com deficiência no Brasil. E qual é o discurso da oposição nesse sentido? As mais variadas. Por exemplo, a LBI hoje, ela traz um dos avanços. A criança com deficiência não precisa ir para uma escola especial. Ela tem que ser incluída no sistema educacional brasileiro. Lembra daquelas antigas, por exemplo, as antigas APAES, as antigas escolas que era... Existem ainda, faz um trabalho extraordinário, mas essas crianças ficavam separadas das outras crianças. Havia realmente uma divisão no Brasil. Sim. A criança com deficiência, a criança sem deficiência. Então, a LBI vem para que as escolas aceitem as crianças com deficiência e, detalhe, garantindo à família que seja uma escola perto de casa. Porque as poucas escolas que começaram a aceitar crianças com deficiência no Brasil, no Sistema Integrado de Educação, a mãe morava no bairro, a escola mais perto que aceitava uma criança com deficiência, 10 bairros depois. Então, a LBI vem para que a escola aceite. Aí, há um lobby das escolas particulares, porque elas teriam que se adequar. Eu me lembro bem de lobbies fortes no Congresso Nacional. Vocês não podem impor isso a nós, escolas particulares, porque nós vamos ter que contratar profissionais para receber essas crianças. Então, havia lobbies de diversos segmentos para que esta lei não fosse aprovada do jeito que foi aprovada no Congresso Nacional. A lei é linda. Quem não conhece deveria conhecer esta lei. Inclusive, pessoas com deficiência no Brasil ainda não conhecem a lei do jeito que ela está formulada. Ela veio realmente para fazer uma nova história no Brasil, mas foi difícil. E aqui eu queria fazer honras a algumas pessoas que lutaram muito por esta lei. Uma delas estaria com a gente no programa hoje, nossa deputada Rosinha da DEFAL, lá de Alagoas. Sim. Evangélica, cadeirante, uma mulher que tem toda a vida dedicada à inclusão, uma história incrível. Uma outra deputada aqui de São Paulo, a deputada Mara Gabrilli, faz um trabalho extraordinário. Detalhe, a Mara é tetraplégica. Consegue entender uma tetraplégica ir e voltar toda semana para o Congresso Nacional? A Mara assina com a caneta na boca. A Mara precisa de um assessor para colocar água na boca dela, para levá-la ao banheiro. E esta mulher está indo para o seu 3º mandato e com um trabalho incrível. Foi com a chegada de Mara Gabrilli, Rosinha da DEFAL e o senador Romário. A gente tem aqui que reconhecer, senador Romário, pai de uma criança com síndrome de Down, e fez disso a luta da vida dele. Um outro senador Lindenberg, lá do Rio de Janeiro. Então, nós encontramos alguns expoentes ali no Congresso Nacional que resolveram apresentar para o Brasil a Lei Brasileira de Inclusão. E nós precisamos honrar estes homens, honrar estes parlamentares. Mas não foi fácil, Carla. Então, para você ter uma ideia, se dentro do Congresso Nacional não foi fácil aprovar uma lei que iria beneficiar as pessoas com deficiências física e mental, imagina no dia a dia o que essas pessoas passam no Brasil. Não, eu estou chocada, porque 13 anos debatendo uma lei que era para o benefício... Sim. Isso, na prática, está longe de chegar no ideal ainda. Muito longe, muito longe. Eu vou dar uma realidade nossa, Carla. As igrejas evangélicas
Por mais que a lei está aí, por mais que exige que as igrejas comecem a adaptar, eu às vezes vou pregar em igreja que eu falo assim, este povo tem muita fé, que todas as pessoas cadeirantes, quando chegarem aqui, vão entrar e vão andar para entrar nessa igreja, ou este povo não está nem aí com as pessoas com deficiência. Então, não estou falando só da igreja evangélica, a própria comunidade nem só católica. dos cadeirantes, né? Eu vou contar um exemplo que me deixou muito triste, Arley. A deputada Rosinha, ela foi ao Supremo Tribunal conversar com todos os ministros no Supremo Tribunal. Ela fez uma jornada solitária, porque nós temos um projeto de lei lá uma ação no Supremo Tribunal. Nós temos 2 ações no Supremo Tribunal, Carla, para legalizar o aborto no Brasil, para descriminalizar o aborto no Brasil. Uma delas foi apresentada por uma associação de defensores públicos estaduais, que era para que as mulheres que estivessem grávidas de crianças com microcefalia pudessem abortar, porque hoje já pode abortar a criança com anencefalia. E essa instituição entra com um projeto de lei para abortar crianças com microcefalia. Para de lei não, uma ação. E a deputada Rosinha e um grupo de pessoas com deficiência entenderam que se aquela ação passasse, seria uma eugenia no Brasil. Porque da forma como estava pedido lá na Suprema Corte era a mulher que não se sentir confortável, olha só, gerando uma criança com microcefalia, ela poderia abortar. Quando traz a palavra confortável, não se sentir confortável, há uma interpretação que a mulher que estivesse gerando uma criança com síndrome de Down e não estivesse confortável, poderia abortar. A mulher que estivesse gerando uma criança com uma mão igual a dele e não se sentisse confortável, poderia abortar. A deputada Rosinha foi conversar com os ministros e ela dizia o seguinte, olha, eu seria abortada se essa ação passasse do jeito que está redigida. Só que para ela chegar ao gabinete dos ministros, teve gabinete que ela não conseguiu chegar. A Suprema Corte não está pronta para que cadeirantes cheguem em alguns lugares. Você consegue entender isso? Meu Deus. A sede Ou seja, de um dos poderes do não Brasil... pode virar ministro. Ou então vai virar ministro e ficar num puxadinho do STF. Então, só para vocês terem uma ideia, quando a deputada Rosinha e a deputada Mara chegaram na Câmara dos Deputados, a Câmara não tinha elevador para elas subirem na tribuna. O parlamentar com deficiência física não podia subir na tribuna. Isso é uma coisa nova. Tem menos de 7 anos que hoje um parlamentar com deficiência pode subir na tribuna da Câmara dos Deputados. Então, eu estou dando esses exemplos, Carla, para dizer, se na Suprema Corte, na Casa das Leis, que é a Câmara dos Deputados, parlamentares, as maiores autoridades do Brasil, com deficiência, não teriam acesso ao seu local de trabalho, imagina o que é a vida no Brasil de uma pessoa com deficiência. Não, é inimaginável. Agora, a doutora Damares falou sobre a questão das escolas. Sim. Que agora, com essa nova lei, as escolas têm que aceitar e receber as crianças. No próximo bloco, quero conversar com o doutor Davi para ele me dizer o que acontece se uma escola se recusa a receber uma criança que possui deficiência. Mas antes da gente ir para o intervalo, nós vamos ter música e o nosso convidado, o Silvio Mãozinha, é que vai fazer um musical para a gente agora. Por favor. Sua glória enche a terra, céu e mar. Deus, quero te louvar. Sua glória enche a terra, céu e mar. Quando eu te conheci, minha vida transformou.
conheci de perto o seu amor. O amor de Jesus que por mim morreu na cruz e no terceiro dia ressuscitou. Deus, quero te louvar. Tua glória enche a terra, céu e mar. Deus, quero te louvar. Sua glória enche a terra, céu e mar. Quando eu te conheci, minha vida transformou. Conheci de perto o seu amor. O amor de Jesus que por mim morreu na cruz e no terceiro dia ressuscitou. Ele não está mais lá, está sentado à direita do Pai. Mas quando ele voltar para buscar a tua igreja, sofrimentos não haverá jamais. Ele não está mais lá, ele não está mais lá, está sentado à direita do Pai. Mas quando ele voltar para buscar a tua igreja, sofrimentos não haverá jamais. Cheio do Espírito Santo. Ele não está mais lá, ele não está mais lá, está sentado à direita do Pai. Mas quando ele voltar para buscar a tua igreja, sofrimento não haverá jamais. Ele não está mais lá, ele não está mais lá, está sentado à direita do Pai. Mas quando ele voltar para buscar a tua igreja, sofrimento não haverá jamais. Tua glória enche a terra, céu e mar. Tua glória enche a terra, céu e mar. Tua glória enche a terra, céu e mar. Tua glória enche a terra, céu e mar.